traduzir ela ontem à noite, ela vai conseguir traduzir muito bem. For Carl was able to translate yesterday, I think she will do a good job this morning. É uma grande honra participar desse momento. Such an honor for me to be part of this moment. Eu fui convidada com 16 anos de idade I was invited when I was 16 years old para mudar para uma cidade chamada Altamira. to move to a city called Altamira. E eu era apenas a orelha, como diz o Coelho. Eu era apenas ajudante I was just a humble servant para uma família missionária. to a missionary family. Eu sempre busquei aventura na vida. I've always looked for adventure in my life. Sempre quis me divertir, I've always wanted to have fun rir muito, and laugh a lot, especialmente à custa dos outros. especially on other people's behalf. Eu não sei porque todo mundo quer se vingar de mim de alguma I don't forma. know why people want to take revenge on me somehow. Meu marido tem histórias maravilhosas disso. My husband has some wonderful stories about that. Tem sido uma grande... Eu nem imaginava que aventura eu estava me envolvendo. And back then, I had no idea what kind of adventure I was getting into. E nem imaginava que... Nem podia sonhar que hoje essa aventura nos traria aqui, nesse momento. And I could never dream that big adventure would bring us here to this moment. E nesses dias eu tenho orado e imaginado And during these days, I've been praying, I've been pondering que esse dia that this day é o começo is the de beginning uma aventura maior ainda. of an even greater adventure. Amém? Amen. E hoje à noite nós seremos liberados como Associação de Igrejas da Vinha do Brasil And tonight we'll be commissioned as officially as an association of inner churches in Brazil. nós receberemos bênção. We will receive blessings. E na Bíblia, And in the Bible, bênção e blessing, missão sempre andam juntos. blessing and mission are always together. Deus não nos abençoa God doesn't bless us só para sermos um pote de bênção. only in order for us to just receive the blessing. Apesar de que alguns crentes acreditam assim. Even though some Christians believe that. E se você acredita assim, And if you believe that, talvez eu vou machucar seus sentimentos hoje de then I'm manhã. going to burst your bubble. E eu nem vou pedir perdão. And I'm not going to apologize for that. Então vá para casa e leve isso ao Senhor. So go home and pray about it. Amém? Amen. Então, porque nós somos um povo abençoado, And because we are such a blessed people, nós somos um povo missionário. we are also a missionary E people. é sobre isso que nós vamos falar And hoje. that's what we're going to talk about this morning. Em Salmo 67, In Psalm 67, o salmista descreve a missão de Deus. psalmist is describing what is God's mission. E nós aprendemos nesse texto And on this scripture we learn três coisas importantes, ou quatro. four very important things. O fato da missão, The fact of the mission, o caráter da missão, the fact of the mission, and the character of the mission. nós aprendemos também o consolo, a motivação da missão We also learn about the motivation of this mission e também a consolação da missão. and also the comfort of the mission. E no versículo 1 e 2, sobre o fato da missão, ele diz, And in verses 1 and 2, it addresses the fact of the mission. ele diz, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa, trata-nos com bondade, assim, olha a sequência, o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. May God be gracious to us and bless us and make us His face shine upon us, that your ways may be known on earth, your salvation among all the nations. Os dois primeiros versículos, ele junta a bênção de Arão e a promessa de Abraão. So in the two first scriptures, they connect together the blessing of Abraham and the promise for Abraham. Deus disse para Abraão, eu te abençoarei God told Abraham, I will bless you para que você seja uma bênção. so that you can be a blessing.
Por isso ele diz: abençoa-nos para que o mundo inteiro conheça a tua salvação. That's why it says, bless us so that the whole world may know your salvation. Bênção e missão andam juntos. So blessing and mission go together. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me so that, alguma coisa. to empower me. E ele disse: recebereis o Espírito Santo And he said, you will receive the Holy Spirit para. so that. E no dia de Pentecoste, quando a igreja cristã nasceu, o apóstolo Pedro lembrou a igreja para quem era a mensagem do Evangelho. And on the day of Pentecost, Peter reminded the church, the body of Christ then, what was the purpose of the E church para quem era a igreja. and who the church was for. E ele disse o seguinte: pois essa promessa, And he said, for this promise, o pessoal me acompanha lá, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém. 1 Pedro, Atos 2:39. so that's in Acts 2:39. You can check on your Bibles. A tendência de todos os seres humanos e praticamente todas as igrejas é viver para dentro. The tendency of every human being and sometimes every church is to live inwards. E as minhas necessidades, e o meu casamento, e os meus filhos, What about my needs? What about my marriage? What about my e children? os meus What problemas, about my problems? e eu. Me. A razão de sermos igreja, The reason we are church, pelo menos é o que a maioria das pessoas pensa, this is what most people think, é para nós, for us, para satisfazer as nossas to necessidades, satisfy our needs, para curar nossas feridas, to heal our wounds, para ministrar as nossas dores, to minister to our pain, incentivar o discipulado, and to encourage discipleship é para os nossos filhos, for our children, para ministrar aos nossos filhos, so that our children can grow, ensiná-los a serem seguidores obedientes de Cristo. be taught to be servants and obedient to God, E acabou. and that's it. Mas não é isso que a igreja dos evangelhos diz. But that's not what the church of the gospel. Ela é também para os que estão fora da graça de The Deus. church is also for the ones outside the faith. A igreja do evangelho é para aqueles que não estão ligados à igreja, The gospel church is for the ones that are não not estão conectados ao corpo de Cristo, that are not connected to the body, que of não Christ, estão andando num relacionamento com Jesus Cristo, that are not walking in a relationship with Jesus. para aqueles que estão longe da graça de Deus. For the ones that are away from the grace of God. E o grande problema que eu vejo hoje, And a big problem I see today, e eu sou a mais nova dessa turma, and I'm the younger one in this bunch, from this bunch. eu trabalho com um monte de anciões, I work with a lot of elders. é que o mundo evangélico virou um mercado de bênção. Is that the gospel world became a market for blessing. De tal maneira In such a way que se nós perguntarmos para uma grande maioria dos crentes das nossas igrejas, that if we go asking most Christians in our eu nem vou churches, falar das outras I'm igrejas, not talking about even other denominations, se but our perguntarmos qual é o seu papel, denominations. If we ask them, what is your role? qual é a sua função, What are you here for? o que você faz como cristão, What do you do as a Christian? muitos deles vão dizer: Many of them will say, eu vou à igreja no domingo, I go to church on Sundays. eu como um pedacinho de pão com vinho I take communion uma vez por mês, once a month. eu tento ser uma pessoa boa, And I try to be a good person. eu tento ajudar os outros, I try to help others porque faz bem. because it makes me feel good. E quando dá, And when it's possible, eu participo de algumas atividades da igreja, I participate in some activities, de algumas reuniões. some meetings. E eu não sei você, mas quando eu escuto isso, eu fico meio irada, And I don't know about you, but when I hear things like that, it makes me angry. porque não foi para isso que Jesus morreu. Because Não Jesus que eu all conheço. this is why Jesus E não foi died. essa vida que Ele veio nos dar. That's not the life he came to Que give us. vida chata é essa? What a boring life. Sem vida, sem ânimo. Without energy. Eu não sei vocês, mas não é essa vida que eu quero viver. I don't know about you, but that's not the kind of
Será que a missão de Deus no mundo é isso? Fazer com que as pessoas sejam mais legais? Do you think God's mission on earth is make us be nicer? Ir para o culto quando der? Go to church when possible? Dar um dinheirinho na hora da oferta? Contribute to Ou no some projeto? or to some project? Será que foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou? Was this what Jesus died for and resurrected for? Não pode ser. It can't be. Qual a missão de Deus no mundo? What's God's mission in this world? Paulo resume dizendo que Deus está reconciliando em Cristo todas as Paul coisas. sums it up when he says that in Jesus God is reconciling all things. Tudo que foi quebrado pelo pecado, Everything that has been distorted and broken by sin, tudo que está quebrado, a relação entre Deus e o the homem, relationship between God and man, uns com os outros with one another, e com a criação, and with creation. e a missão de Deus And in God's mission, foi comissionada ao povo de it Deus. has been commissioned to E us. nós somos o povo de Deus. We are Nós somos o povo da We reconciliação. are the people of reconciliation. E a principal base da nossa missão é Jesus Cristo. And the main thing, the main foundation for our ministry is Jesus Christ. Ele disse que só faz o que o vê o Pai fazer. He says he only does when he sees the Father do. Da mesma forma, nós só fazemos o que nós estamos vendo Jesus fazer. Likewise, we only do what we see Jesus do. E a grande questão é como ser povo de Deus e não ser um povo missionário. And the great question here is how can we be God's people without being missionary people? Não é possível, It's not possible. porque Jesus disse: Because Jesus said, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. all authority has been given to Portanto, me. ide, façam discípulos de todas as nações. Therefore, I make disciples in all nations. A missão é um fato, Mission is a fact. é uma realidade, It's a reality. e ela foi comissionada à igreja. And we have been commissioned. Como nós fazemos ela? How do we do it? Qual é o caráter dessa missão? What is the character of Nós fazemos compartilhando a verdade, We do it by sharing, fazendo justiça e edificando uma comunidade. and Edificando. building up a community. Primeiro, compartilhando o Evangelho. First, sharing the truth and sharing the gospel. Somos salvos pela graça. We are saved by grace. A fé vem pelo ouvir. Faith comes from hearing. Nós precisamos falar se alguém vai ouvir. In order for someone to hear, it takes someone to O speak. mundo conhecerá se nós The compartilharmos. world will know only if we share. Jesus disse: ide pregar o Evangelho. Jesus said, go therefore and preach the gospel. E infelizmente a grande maioria dos cristãos tem negligenciado Unfortunately, most Christians have o neglected caráter da missão, the character, the o nature of the compromisso mission, de compartilhar o the Evangelho, commitment to share the gospel, de compartilhar a sua to fé. share their faith. Mas a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, entendeu isso But muito the bem. early church really got it. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos foi: façam discípulos. The last words of Jesus to his disciples were, Eles não eram cultos, they weren't educated people, eles não eram sofisticados, they were not eles sophisticated não people, tinham dinheiro, they had no money, não tinham poder, they were simple people, they were powerful. e pior ainda, eles eram marginalizados. They were Pela in the sociedade. margin of society. Mesmo assim, Even so, eles revolucionaram o mundo. they revolutionized. Eles não tinham nada e ao mesmo tempo eles tinham tudo They que had precisavam. nothing, but at the same time they had everything it took. O que era que eles tinham? Because that's what they had. Eles tinham uma experiência poderosa com Jesus They Cristo. had a powerful experience. Eles tinham o poder do Espírito They had Santo. the power of the Holy E Spirit. eles tinham o desejo de They obedecer. had the passion and desire. Três coisas. So those are the three things. Quais são as suas desculpas? Porque nós temos todas as três. What are your Bom, nós temos duas. Está faltando uma para muita gente. A terceira, obedecer. Cada cristão se via como um servo. Every Christian saw himself Um missionário. as a servant, as a missionary. Ser crente significava compartilhar a sua fé. Being Christian meant sharing their faith. As pessoas comuns da igreja viam isso como a sua responsabilidade. Common ordinary Christians, they really saw this
Why doesn't the church grow? Na verdade, algumas estão encolhendo. Some of them are even shrinking. O grande problema é que nem todo crente é um seguidor obediente de The problem is Jesus. that not every Christian is an obedient follower of Jesus. A principal tarefa de um discípulo é fazer discípulos que fazem discípulos. The main task of a disciple is E making se another torna disciple dois, that will multiply. e 2 se tornam 4, e 10 se torna 20, e 20, 200, And so e on. vai embora. A igreja de hoje precisa obedecer à ordem de Jesus. The church of today needs to obey the order of Jesus. Infelizmente, o processo de evangelismo e discipulado tornou-se uma prática exclusivamente de ministros ordenados e pagos. Unfortunately, this ministry of discipleship and evangelism have become something only that the full-time pastors or workers do. Os leigos não participam. Normal Christians don't really do it. Não era essa a intenção de And Jesus. that was not Jesus' intention. Não foi isso que ele mandou fazer. That was not his commandment. O evangelho deve ser espalhado por cristãos comuns. The gospel needs to be spread through Pessoas que ordinary apresentam people. a si mesmos e apresentam a sua fé. People who present themselves and they present their faith. Porque a missão de Deus não é um privilégio de pastores nem de missionários. God's mission isn't a privilege only of pastors and Todo missionaries. mundo participa. We all get to play a part in it. Eu amo que Brian McLaren ele resumiu isso de uma maneira espetacular. Ele diz: para Cristo, os seus chamados são também os seus enviados. For Christ, someone quoted it. For Christ, His called are also the ones who are sent. Se o chamado e a missão continuam o mesmo, If the calling and the mission are still the same, haven't changed, por que é que o trabalho de discipulado e evangelismo why then is the work of evangelism and discipleship tem sido feito apenas pelos pastores, has been mostly done by the pastors gato pingado de gente? and maybe a handful of people? O resto da igreja assiste culto todo domingo. And the rest of the church go to church every Sunday. Tem um movimento de plantação de igreja que usa um exemplo que eu amo. There's a movement of church planting that they use an example that I really like. E por isso eu roubei, eu emprestei o And exemplo. I kind of stole it from them. Provavelmente a razão é porque a igreja está cheia de elefantes e poucos coelhos. And he said probably the answer to that question is because the church is full of elephants instead of A rabbits. analogia é essa: se você colocar um elefante, I'll explain it to you. If you put an elephant aliás, dois, né, um macho e uma or fêmea, a couple, male or female, em uma sala como essa por 22 meses, in a room like this for 22 months, 22 meses depois, talvez eles terão um bebê elefante. perhaps 22 months later there will be one baby elephant. Se ela não for estéril ou ele. If everything goes right. Se você colocar um casal de coelhos numa sala como essa, The other hand, if you put a couple of rabbits in a room like this, 22 meses depois, 22 months later, milhares de you coelhos. will have hundreds of little rabbits. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, homens e mulheres. Sejam mais como coelhos e menos elefantes. Eu acho que era isso que Jesus queria dizer. Amém? Não na massa. Faz alguma coisa, meu irmão. Let's get our hands to the plow. E eu acredito piamente I really strongly believe que nós não podemos chamar Jesus de Senhor that we cannot call Jesus Lord e descaradamente desobedecer o mandamento de fazer discípulo. and blatantly not disobey the commandment of making disciples. Não podemos chamar Jesus de Senhor We cannot then call Jesus Lord if we disobey the tão commandment. descaradamente. Porque um chamado é uma ordem, Because a call is a commandment. não é um convite. It's not an invitation. Deus disse para Moisés: vá até Faraó e diga para ele deixar meu povo ir. Jesus told Moses, go to Pharaoh and tell him to send the people
Deus não chamou Moisés God didn't just call Moses e disse: Moisés, and said, eu quero que você faça uma coisa. I would really like for you As for you to do opções something. são A, B e C. These are the options, A, B, and C. Escolhe, Moisés. Pick one, Moses. Qual dela você se sente mais à Which one vontade? do you identify closely with? Qual delas se encaixa na sua agenda? Which of them really fits your agenda, Moses? Moisésinho, você é um cara muito bacana. Moses, you're such a good guy. Com qual dessas aqui você se identifica mais? Which one do you pick? Não. No. Ele disse: vai. He said, go. Não tem conversa. No, Ah, Senhor, mas eu não sei falar. No, Lord, I Eu study. tenho tempo, eu trabalho muito. I work so hard. Você não entende a minha You don't vida. get it, Lord. Eu sou novo da igreja. I'm Eu conheço demais para fazer essas coisas pequenas. Or I know too much to do such simple things. Eu estou ficando velha para esse tipo de coisa. I'm getting too old for this kind of talk. O problema é que os crentes acham que tudo que Deus diz é sugestivo. The problem is that Christians think that everything God says is a Se suggestion. você quiser, faça discípulo. Oh, if Se you feel você like tiver it, tempo. make disciples if you have some time. Se você se sentir bem, If you feel like it. e aí só faz o que quer. And then you go on Quando what quer. you want, when you want, Como quer. how you want. Nós dizemos que Cristo é nosso Senhor, We say that Jesus is our mas só Lord, fazemos o que but queremos. then we go on and do what we want. Só que Deus espera a obediência. But God expects E obedience. Jesus espera a obediência. Jesus expects obedience. Porque uma das coisas que Jesus disse na grande comissão é: ensina-os a obedecer. The thing that Jesus said in the Great Commission is He prays and teach them to obey. E eu não sei vocês, mas como pastor eu espero obediência. And I don't know about you, but as a pastor, I expect obedience. I don't preach just to preach. Eu não fui chamada para ser animadora de I wasn't called to be a cheerleader. e nem para fazer as pessoas se sentirem bem. Not to feel people, to make people feel good. Às vezes acontece. Sometimes it happens. O evangelismo Evangelism é fluir. it needs to flow. O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Your mouth will speak of the plenty of your heart. Do que você fala no dia a dia? What do you talk about in your daily life? Eu amo essa frase de Charles Spurgeon que ele disse: evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. I love Spurgeon statement. He said, evangelism is a beggar telling another beggar where to find bread. Evangelizar é alguém que diz: a minha vida também não é perfeita, Evangelizing is someone who's honest and says, my life isn't perfect, mas eu encontrei alguém but I have found que está someone consertando a minha vida who is diariamente. building me up E daily. ele pode consertar a sua And he can também. do the same for you. O nome dele é In Jesus. the name of Jesus. Alguns anos atrás, eu comecei um grupo. Eu sou uma mulher muito interesseira. Some years ago, I started a group. Eu não faço muita coisa por acaso. I'm a woman that does things with purpose. I don't do things just by chance. Eu comecei um grupo de mulheres. So I started a women's group. Muitas delas nem eram convertidas. Many of them were E a saved. gente reunia para estudar a Bíblia. And so we would gather to study the Bible. Elas estavam estudando a Bíblia. They were studying Eu estava fazendo discípulos. and I was making disciples. 4 dessas mulheres 4 of these women estão pastoreando hoje. are today pastors. 3 delas 3 of them saíram, deixaram sua cidade, sua casa, suas famílias e left foram their para a home, their igreja. families, and went to answer the call. Precisamos ser intencional. We need to be intentional. Precisamos fazer discípulos. We need to make disciples. Esse é um aspecto da missão. This is an aspect of the mission. Segundo é fazendo justiça. Making justice. Porque a nossa alegria não vem só de conhecermos o Deus Because our revelado em joy Jesus. doesn't come only from knowing Jesus and knowing the Word of God. De conhecer a sua infinita graça. And having His infinite grace. De termos Or salvação. having salvation. Mas de saber também que um dia But also knowing that one day Deus vai
vai enxugar toda lágrima, God will wipe all vai tears. consertar toda He's injustiça, going to fix all the injustice, toda doença, all the pain, toda pobreza. sickness and poverty. E é por isso, como um sinal do reino que virá, And as a sign of the kingdom, nós lutamos contra a pobreza, we fight contra a poverty, miséria, we fight misery, contra a we injustiça fight e injustice, contra todo tipo de and pecado. we fight all kinds of Foi sin. isso que Jesus This fez. is what Jesus did. Ele alimentou o faminto, Fed the hungry. ele se identificou com os He leprosos, identified with the sick. ele libertou os He cativos, set the captives free. ele curou o doente, He healed the sick. ele desafiou as estruturas de injustiça He challenged those structures of com uma injustice. mensagem de poder e It's graça a message of power que era and grace contra a cultura da sua that was época. very much against the culture. E a igreja de Jesus não pode fazer diferente. And the church of Jesus cannot do any different. Porque João diz que aquele que afirma que permanece nele deve andar como John ele. said, he who says that is in him must walk in him. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você tem andado? How have you walked? Você sabia que as pessoas são conhecidas pela maneira que elas andam? Do you know that people are known by their walk? Quando as pessoas veem você de longe, elas podem dizer, ali vem o seguidor de When Jesus. people look at you from far, are they able to say, there goes a follower? Ele anda como Jesus. He walks like Jesus. Ele fala como He Jesus. talks like Jesus. Ele se parece com He Jesus. looks like Jesus. Nós não podemos dizer que somos seguidores de We Jesus cannot say that we are followers of Jesus. e não se importar com a And not justiça, care about com a miséria, com a pobreza. the misery and poverty. David Bosch resume a missão da igreja, a missão do povo de Deus. Mission of God's people. E ele diz: missões é o povo de Deus vivendo o evangelho em palavras e ações, quebrando barreiras em direção da não fé e da não igreja. Missions is the people of God living the gospel in words and actions, breaking barriers towards the non-faith and the O non-church. René Padilha também diz, como seguidores de Jesus, And René Padilha said, as followers of Jesus, fomos chamados a compartilhar o pão da we vida have been called to share the bread of life com o pão de cada dia. along with the Nós fazemos as duas We coisas. do both. A gente tem que parar com esse negócio de dizer, não, nós não vamos compartilhar o pão da vida, nós só vamos dar o pão de We cada have to dia. stop choosing one or the other. Ou nós vamos só compartilhar o pão de cada dia, o pão da vida e esquecer do pão de cada dia. Or we have to stop thinking, oh, I'm going to choose just share bread of life, not the day. Essas duas coisas andam juntas. Those two things go together. Amém, querido? Amen? Nós sabemos que o mundo melhor, o mundo mais justo, We know that a better world, a more just world, não virá através de uma figura política, will not come through a de um politician, programa social. through some kind of Isso é social program. utopia, gente. That's not reality. Crentes não são utópicos. Christians are not. Nós sabemos que isso não vai We acontecer, know this isn't going to happen. porque justiça e salvação plena só Deus pode dar, e Ele dará. Full salvation only Jesus can give, and He Por will. isso nós And lutamos, that's what we fight por for. isso nós trabalhamos fazendo That's justiça. what we work for. Não existe nada mais importante que o ser humano pode receber, notícia melhor, There is no more important news that a human being can receive do que a notícia de ter vida. than the news of E having não life. é qualquer vida, And not just any é vida life, eterna. but eternal life. Amém, queridos? Nós precisamos edificar uma comunidade. We need to build up a community. Terceiro caráter da missão. So that's the third aspect of the Quando mission. o mundo olhar para a igreja When the world looks at the e church, ver pessoas diferentes, when they see experienced people com posições sociais diferentes, in different social positions, servindo uns aos outros, serving one another, amando uns aos loving outros, one another, sarando as feridas uns dos outros, healing one another, ajudando uns aos outros a carregar as suas helping cargas, one another to bear their chorando com os que crosses, choram e se alegrando com os que se alegram, crying, weeping with those who weep, and rejoicing with those who rejoice, humilhando-se uns aos and outros, humbling themselves, perdoando e reconciliando diferenças. forgiving one another, and bringing O reconciliation. Evangelho será atraente para os que estão fora da Then the igreja. gospel will be very attractive to the O mundo lá outside faith. fora vive o
oposto The disso. world out there is living just the opposite of that. Lá fora, Outside, sexo, dinheiro e poder são usados egoístamente para alto prazer. money, power, and sex are used for just self-pleasure. O que vai acontecer quando o mundo olhar para a igreja e ver que a igreja usa sexo, dinheiro e poder para edificar, para construir, para abençoar? What can happen when the world sees that those things are used by the church in the right way? O evangelho será atraente para Then eles. gospel will be attractive to them. Não existe melhor maneira de tornar o evangelho atraente e aceitável There's no better way to make gospel more attractive do que viver esse evangelho na nossa than comunidade. living it rightly in our community. Como fazer missão? How do we do missions? Compartilhando o evangelho, Sharing the gospel, praticando justiça, practicing justice, edificando pessoas. and building up one another. Você não precisa de dinheiro para fazer isso. You don't need money to Você não do it. precisa de seminário teológico. You don't need to go to Você Bible precisa ter uma school cabeça cheia de conhecimento. or having a head just full of knowledge. Você não precisa parecer um cara legal. You don't need to look nice. Você precisa obedecer. You just need to obey. Amém, queridos? Amen? Ninguém saiu correndo daqui até agora. Então, Okay, you already ran out of here so far. qual é a motivação da missão? What is the motivation of the Como nos mission? tornamos esse povo que pode fazer isso? How do we become the people that can do it? Que pode compartilhar o evangelho sem condenar ou forçar as That pessoas? can share the gospel without bringing condemnation or judgment on people. A palavra-chave do Salmo 67 é louvor, The key word of the Psalm, 67 Psalm, is worship or praise, alegria. joy. Tudo que fazemos deve ser feito com alegria. Everything we do must be done joyfully, Não por obrigação, not out of some obligation, mas através de um espírito grato. but through some really spirit of gratitude. Porque o motivo da nossa missão é gratidão. Because the motivation of our mission is gratitude. Amém, gente? Amém. Gratidão. Gratitude. Tudo que Jesus fez por nós. Everything Jesus has done for us. Quando Jesus enviou os 72 como missionários em Lucas 10, When Jesus sent out the 72 in Luke 10 as missionaries, Ele os enviou para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. He commissioned them to do the good works, to cast out the demons, and preach the gospel. Eles voltaram depois e disseram: Senhor, tu não vai acreditar, até os demônios nos obedecem. They came back and Jesus said, Jesus, you're not going to believe it. Even the demons have to subject to us. Jesus virou para eles e disse: Jesus turned to them and said, Não fiquem alegres porque os demônios nos obedecem, don't rejoice because the demons are subject to you, mas sim porque o seu nome está escrito but no because céu. your name is written in the book of life. Eles foram, eles viram vidas They transformadas, saw lives being changed. mas quando eles voltaram, But when they came era back, tudo sobre eles. it was all A about minha them. igreja, My church, meu programa, my meu program, Facebook, my as Facebook, mensagens que eu posto, the posts I do, os convites que eu recebo, the invitations I receive, o tamanho da minha igreja. the size of my church. Jesus disse: Vocês entenderam tudo errado. Jesus said, you really didn't get it. Não é sobre você, It's not about you, sobre mim, it's about me. sobre a minha igreja, It's about é o my meu church, poder. my power. Amém, gente? Amen? Não se alegrem, porque os demônios têm medo de vocês. Don't rejoice just because the demons are flee from you. E alguns de vocês nem medo de demônio têm. And some of you don't even fear the demons. Mas alegre-se de ter o seu nome escrito no céu. But rejoice that your name is written in the book of life. Jesus disse: Vocês estão se alegrando da forma errada. Jesus said, you're rejoicing about the wrong thing. Mesmo que você ainda viva nesse corpo, Even if you're still living in this body, nesse mundo, in this world, mesmo que você faça tudo certo, even if you do everything right, você já é um cidadão do céu. you already are a Você citizen não of precisa heaven. se gabar de nada. You don't have to brag about Você it. não precisa ficar triste porque o fulano tem a maior igreja que You você. don't have to be sad because so-and-so has a bigger church than you. Porque o fulano tem mais recursos que Or você. somebody has more resources than you. Você já é amado. You are in love already. Você já é aceito. You are accepted Seu nome already. já está no céu. Your name is in heaven already. Você já foi convidado para a grande You have festa been do Cordeiro. invited for the Lamb's
Você já foi lavado pelo sangue do You Cordeiro. have been washed by the blood of God. Alegre-se nisso. Rejoice in that. Amém, querido? Amen. E se isso não faz você feliz, então não sei o que te faz That feliz. doesn't make you happy, then I Seu don't know what infeliz. can. Você não faz para ser feliz, você faz porque você é You feliz. don't do it to be happy, you do it because you're happy. A motivação é gratidão. The motivation is gratitude. Qual é a consolação da missão? And what's the comfort or the consolation of mission? Fazer missões às vezes é muito frustrante. Doing missions can be very frustrating Nem sometimes. sempre as pessoas vão nos ouvir, Not always people will hear us. nem sempre elas vão fazer o que estamos pedindo. Not always will they heed us or do what we ask. Nem sempre nós conseguimos vencer o mal, Not always we can overcome a evil pobreza, or a poverty doença. or sickness. Nem sempre temos o resultado que esperamos. We don't always get the results we expect. Mas o versículo 6 ele diz: a terra deu a sua colheita. But on verse 6, he says that the earth gave its harvest. Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado. God, our God, has blessed us. E ele está falando da grande colheita. He's talking about the Ele está falando do novo céu e da nova terra. He's talking about the new heaven and new earth. Do tempo onde tudo será restaurado. The time when all things will be restored. Onde seremos abençoados. When we E will todos bless. os povos da terra serão abençoados. And all the peoples of the earth. Essa é a nossa esperança. This is our hope. Essa é a nossa This consolação. is our consolation. E é por isso que nós fazemos And missões. that's why we do missions. Nós sabemos o fim que nos We espera. know what expects us in the end. What waits for us in the end. O anúncio do Evangelho é a melhor e mais importante notícia para o ser humano. The news of the gospel is the best and most important news for the human E being. o Evangelho de Jesus And Jesus' gospel. não é uma ficção, It's not fiction. não é um conto de It's fadas, not a fairy é tale. uma realidade. It's reality. Ele é a resposta It is the answer para os desejos to the cries of the heart e necessidades mais profundas da alma and the humana. heartfelt needs. E o mundo lá fora precisa ouvir. And the world out there needs to hear it. A grande pergunta: você vai compartilhar? The big question is, will you share it? E se não é você, quem? And if you don't, who will? E se não for agora, quando? And if it's not now, when? Eu estou acostumada a ouvir pessoas dizerem: pastora, I'm so used to people saying, Pastor, agora não. oh, not Estou now. arrumando minha vida, I'm fixing my life. fazendo negócio, I'm doing some estou business, construindo a minha casa. building my house. Quando tudo estiver bacana, When everything is right, when the time is right, estou fazendo tudo isso I'm doing all that porque eu quero ter mais tempo para Deus. because I want to really have more time for God. Mentiroso. Liar. Se Deus não tem prioridade na sua vida agora, If God isn't priority in your life now, Ele também não vai ser depois. He's not going to be later. Conversa para boi dormir. Let's talk. Bullying. Alguém disse: se nós que vivemos nesse tempo Somebody said, if we will live in a time such as this, não alcançarmos a nossa geração com a if we semente do do not Evangelho, reach our generation with the seed of the gospel, então fracassaremos na missão que nos foi confiada. then we will have failed in the mission that has been entrusted to us. Eu não sei você, I don't know about you, mas um dia but one day eu quero me encontrar com meu Salvador. I want to meet my Lord, my Savior, E poder ouvir as vozes, a voz, and I want to be able to hear His as voice, palavras these words que sairão da boca dele dizendo: servo bom e will fiel. come out of His mouth and say, good and faithful servant. Não estou procurando ouvir outras palavras. I don't look for any other word. Quero ser encontrado fiel. I want to be found faithful. É tudo que eu quero. That's all I want. E eu quero desafiar a igreja da vida no Brasil nessa manhã. And this morning I want to challenge Vineyard in Brazil. Bora parar com as besteiras.
Let's stop the Bora parar com nonsense. as desculpas. Let's stop the excuses. Bora parar de encher a nossa cabeça e esvaziar as nossas mãos. Let's stop filling our heads and emptying our hands. Porque o Evangelho é muito simples. Because the gospel is E a missão é muito and simples. the mission is simple. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Let's do what Jesus told us Sai do teu to do. lugar, meu irmão. Faz alguma coisa boa com a tua vida. Get out of your comfort zone, brother. Do something. Foi isso que Jesus disse. Ele nos criou para boas obras. Jesus created us for good O works. que é que você está fazendo com a sua vida? What are you doing with your life? E eu vou orar nessa manhã This morning I want to para que o pray Senhor transforme os elefantes that the Lord will das nossas transform igrejas em coelhos. elephants in our churches into rabbits. Porque nossas igrejas têm muito elefante. Because our churches are filled with Não, e se rabbits. ainda desse um bebê a cada 2 anos era muito bom, mas eles são brancos. Sometimes, if they would breed some baby every 22 months, it would still be good. But sometimes they're just white elephants. E como a Eleanor disse ontem, Like Eleanor said yesterday, eu amaria dizer para algumas pessoas: I would love to say to dá some people, licença, você já ocupou demais esse lugar. you're taking too much you're taking room too much in my Você já roubou church. muito meu tempo. You've stolen much of my time. Vai fazer alguma coisa com a tua vida. Me deixa em Go do paz. something with your life. Eu amo uma frase que eu nem não lembro agora quem disse, se foi o John Weaver, Steve Nicholson. I love this statement that I don't know who said it now. I love it was John Weaver. Que na igreja That in church nós estamos sempre dizendo oi e tchau. we're always saying hi and bye. Amém, gente? Amen. Eu sempre disse isso para as pessoas que eu lidero. I always told this to the people I Aqui a meet. gente diz oi e tchau. Here we say hi and bye. E sabe de uma coisa? Eu gosto muito de você perto de mim. And you know what? I really like having you here. Mas eu gosto de você quando você está longe. But I really Mas... like you when you go away too. I like you more. Amém, gente? Amen. Porque quando a gente se reúne tem saudade, When we get together, we miss each tem other. histórias para contar. We have then we have stories Tem to tell. experiências. Then we catch up on our experiences. E esse é o nosso desafio. This is our challenge. Nós fomos chamados para plantar igrejas. We have been called to plant churches. Deixa eu fazer uma pergunta para todos os pastores que estão aqui. Let me ask a question to all the pastors that are here. Quantos líderes, How many leaders, quantas pessoas how many people você tem no gatilho do you have up your sleeve para atirar? to shoot, Quantos? to stand? Se não tem nenhum, você vai para casa botar um monte lá. How many? If you Deixa don't o cara have it, go gritar, and make sure you have some. deixa ele reclamar, And maybe they will squeak and swerve. faz parte. It's part of Mas it. joga eles no fogo. But throw them into the fire. É o melhor para eles, It's the best for é o melhor them. para você. It's the best for Eu te you. garanto. I can Fique de pé guarantee nesse you. lugar. Please stand up. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. E Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Pega de experiência. Come, Holy Spirit. Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Feche seus olhos, por favor.